Todo mundo tem intuição, mas quase ninguém para se ouvir. Precisa silenciar os barulhos internos para poder ouvir a intuição. A intuição é como um sopro, um sussurro. Pode ser também um arrepio na pele, uma impressão. Ela é suave. Ela não é fruto de pensamentos ansiosos. Ela aflora quando tem espaço, quando tem calma. Se você parar para se ouvir todo dia um pouco, ela vai poder te mandar sinais. Quem precisa abrir o espaço é você. Ela está sempre tentando falar com você, a sua intuição. Mas você precisa se abrir, respirar fundo, fechar os olhos, prestar atenção. Não achar que as suas impressões são besteira. Dar valor às suas impressões, às suas sensações. Dar valor à sua sabedoria interna, à sua bússola interna. Honrar essas mensagens que chegam para você do seu eu superior. Porque quanto mais você honrar, der ouvidos, dar importância, levar em consideração, mais mensagens vão poder chegar. Mais profundas, mais completas, mais decisivas. É uma relação de mão dupla. Então, para que ela fale com você, a sua intuição, ela precisa saber que ela vai ser ouvida também. Quando você ouvir, você precisa levar a sério, digamos assim, para ela saber que ela está sendo ouvida, e assim, ela vai continuar falando com você. É um mecanismo de mão dupla. Então, ela não vai ficar mandando mensagens, sinais, se você não der bola, entende? Quanto mais você der bola, mais essa relação vai se estabelecer entre a sua sabedoria interna, a sua bússola interna e você, o seu eu consciente. Então, comece ouvindo aquela pequena mensagem, aquela impressão, aquele sentimentozinho pequenininho que tá ali no fundo da sua alma, que chega assim como uma impressão, como uma suspeita. Só que se você tem aquela sensação bem ali no fundinho, você tende a ignorar, porque às vezes é incômodo. Às vezes você quer continuar fazendo as coisas como você sempre fez. É mais fácil. A gente tem essa tendência de continuar igual, de continuar no conhecido, mesmo que a gente saiba que as coisas não estão tão boas assim. A gente gostaria de ir além. A gente gostaria de mudar e de expandir. Ou mesmo quando tá tudo bem, o fluxo da vida é a expansão da vida de todos nós. Então, mesmo que você esteja em paz com tudo na sua vida, que você não esteja insatisfeito ou insatisfeita com nada, ficar parada, ficar igual, não é para isso que a gente tá aqui. Tem sempre aquela inquietaçãozinha. Às vezes, ela tá muito escondida, como se fosse... Sabe o conto da princesa e da ervilha? Que a princesa conseguiu sentir uma ervilha debaixo de centenas de colchões? Ela deitou em cima de centenas de colchões, uma pilha de colchões, e ela conseguiu sentir que tinha uma ervilha embaixo de tudo. Às vezes, a nossa intuição é uma ervilha embaixo de muitos colchões que a gente deixa ali para abafar o incômodo.
mas a gente tem sensibilidade para sentir aquela ervilhazinha se a gente parar 5 minutos para silenciar os barulhos internos e externos e se ouvir. E quando a gente percebe aquela ervilha, não é fácil olhar para ela, encará-la, ver o que ela significa. Porque aquela ervilha significa uma mudança. E qualquer mudança, por menor que seja, mesmo que seja para melhor, não é fácil. A gente tem que vencer uma resistência. E quando a gente olha para as ervilhas que a vida coloca, ou que a nossa intuição nos mostra, a gente usa aquela ervilha como um estímulo para crescer, para se desenvolver, para atingir um novo nível de sabedoria, de consciência, para a gente expandir qualquer qualidade positiva, a nossa compaixão, o amor incondicional, a nossa compreensão de nós e dos outros. Tudo isso é muito precioso. Então, a intuição começa como uma sensação longínqua, como se fosse aquela ervilha embaixo de centenas de colchões. E conforme a gente vai se permitindo entrar em contato com essas sensações da nossa intuição, a gente abre espaço e abre a nossa mente para olhar com cuidado, com respeito, aquilo que a nossa intuição está nos mostrando, está nos trazendo. A sensação começa a ficar mais nítida, mais presente. Então, quando aparece essa primeira impressão de sensação, que é a ervilha embaixo dos colchões, não precisa ter pressa de tirar aquela ervilha dali. Você pode simplesmente olhar para ela, estar presente para que ela fique mais evidente, para que você perceba exatamente o que é aquilo. E aí, ir percebendo aos poucos, no seu tempo, o que você precisa fazer com aquilo, qual é o melhor caminho a partir dali, porque ela pode trazer qualquer coisa, ideias novas, impressões novas, desejos novos. Às vezes, sim, é uma coisa urgente, porque é uma questão de alguém que precisa de você e você sente o chamado para falar com aquela pessoa. Às vezes é você que está prestes a se enfiar numa roubada e a sua intuição aparece e fala, não vai por aí, vai por ali. Às vezes é uma questão urgente, mas aí nesses casos, geralmente a nossa intuição vem mais certeira, ela vem mais forte, ela não vem como uma ervilhazinha. Eu tô falando daquela intuição que a gente abafa porque não é uma questão urgente, ou não parece ser urgente. É uma coisa que precisa de um pouco mais de esforço para vir à tona. Então, a próxima vez que você perceber, que você tiver aquela impressão de que sim, tem uma ervilha, acho que tem uma ervilha embaixo de centenas de colchões, separe um tempo para fechar os olhos, respirar fundo e observar que ervilha é essa, porque isso pode trazer muitos insights sobre como está a sua vida agora, sobre o que você gostaria de mudar e quais são os próximos passos. Gratidão por ter ouvido até aqui e até a semana que vem.